última aula, a gente aprendeu sobre as variáveis compostas, como elas funcionam, para que você pode usar elas, e nessa aula a gente vai colocar esses conhecimentos em prática. A lista de compras vai ser basicamente um vetor de cadeias, né, de strings de caracteres. Então, o tipo desse vetor vai ser cadeia, o nome vai ser... Vou colocar só lista, porque lista de compras é um nome muito grande. E agora a gente precisa colocar quantas posições vão existir nesse vetor. Nesse caso eu vou colocar 10. 10 seria o número máximo de itens que a gente pode colocar nessa lista de compras, certo? Agora eu vou fazer aquele mesmo processo que a gente viu na última aula, de o usuário conseguir ler vários valores para diferentes posições do vetor, sequencialmente. Para isso a gente precisa de um laço para, e como a gente viu lá, a gente usa uma variável chamada pos, que é um número inteiro. Ela vai começar do 0, que é a primeira posição do vetor, e enquanto ela for menor do que o tamanho do vetor, que nesse caso é 10, ela vai ser aumentada em 1 a cada iteração. E aqui dentro das chaves a gente vai escrever o código. Agora, para cada iteração, o valor de pos vai ser diferente, e para cada um desses valores a gente vai querer ler para a lista na posição pos. Então, a gente vai fazer o leia, e a gente vai ler para a variável, né, para a posição pos da lista. Então vai ficar algo assim. Agora, esse laço para vai rodar essa posição pos do 0 até o 9, certo? Porque quando ele chegar no 10, ele vai virar falso. Então ele vai sair do laço, aumentando uma posição a cada iteração. Para cada uma dessas posições, ele vai ler a posição pos desse vetor lista. Me arrependi de ter colocado 10, porque vai ser muita coisa. Então, rodei o código. Ele vai pedir para eu colocar um valor aqui. Eu vou colocar um item de compra, arroz. Fala um, Yamando. Macarrão. Macarrão e carne. Ele leu os 3 valores e acabou o programa. É exatamente isso que a gente esperava. A gente não disse para ele fazer mais nada com esses valores. Agora, a gente vai fazer o mesmo processo que a gente viu na última aula também, para imprimir todos os valores que a gente salvou. Então, eu vou fazer um para, muito similar. Beleza. Só que agora, em vez de ler um valor para a posição pos da lista, a gente quer imprimir a posição pos da lista. Então vai ser a mesma coisa, só que a gente vai mudar o leia pelo escreva. Rodando, eu vou colocar os mesmos itens. E ele de fato imprimiu todos. Arroz, macarrão e carne. Claro que ele imprimiu tudo na mesma linha, então eu vou concatenar o /n para agora ficar tudo certinho. Agora, por causa do /n, ele quebrou as linhas certinho e os valores estão cada um em sua linha. Só que quando a gente roda esse código, ele está funcionando. A gente pode colocar um valor aqui, mas imagina que você é usuário desse programa e você roda ele e ele só não faz nada. Então, você não sabe o que tem que fazer. Então, eu vou adicionar um escreva antes desse layer, só para indicar para o usuário o que ele tem que fazer. Insira um item. Agora, insira um item, arroz, insira um item, carne e macarrão. Agora sim, ele imprime aqui todos os valores que a gente inseriu e ele explica para o usuário o que quer que o usuário faça. Agora eu vou ensinar mais um truque. Outra coisa que é um pouco estranha desse programa é que quando a gente insere, todos os valores continuam aqui em cima, então não teria muito porquê você armazenar eles, né? Porque já que eles estão escritos aqui. Por isso existe um comando no Portugal que você pode chamar para que ele limpe a tela. O nome dele, tenta adivinhar, é limpa, e você pode chamar ele desse jeito. Rodando aqui, se eu digitar arroz, ele limpou a tela e ele agora mostrou outro item. Então feijão e macarrão. Viram? Então a cada repetição ele escrevia insira um item, esperava até a gente inserir o valor, e assim que a gente inseria, ele limpava a tela, repetia de novo, voltava para cá, e no final das contas ele limpava a tela e ele só mostra aqui os itens que a gente inseriu na lista. Por fim, antes de imprimir todos os itens, é interessante a gente colocar uma espécie de título para essas impressões. Eu vou colocar algo do tipo lista de compras, e o /n, né, para ele pular de linha. Agora, quando eu inserir todos os itens, ele mostra a lista de compras e cada um dos valores. Se você quiser, você pode também concatenar aqui algo como um tracinho assim, para antes de cada item ele adicionar um tracinho como se fosse uma lista mesmo. Vou até colocar um espaço. Rodando de novo. Então você pode ir mudando isso e adicionando coisas novas que você queira para deixar esse programa cada vez mais legal. Agora, digamos que a gente queira mudar o funcionamento. Aqui a gente definiu que podem ser adicionados 3 itens e quando você adiciona os 3 itens, ele para o programa na hora e imprime tudo. Mas e se a gente quisesse que isso fosse infinito? Ele não seria totalmente infinito, porque essa lista aqui tem um valor máximo. Então se a gente fosse adicionar 12 itens aqui, não caberia e daria um erro. Então ele não pode ser de fato infinito, mas pode ser um número bem grande.
Então nesse caso o máximo seriam 10 posições, mas se a gente colocar para ele ler 10 posições nesse loop, pode ser coisa demais. Pode ser que o usuário não tenha 10 itens. Por exemplo, se eu começar a digitar aqui, eu quero comprar isso, eu não quero mais nada. O usuário não teria como parar, ele teria que continuar inserindo coisas até chegar a esse 10. Então vamos dar um jeito de fazer com que o usuário possa parar no momento que ele quiser. E para isso, ele precisa digitar a palavra sair. Então a gente quer que eu possa digitar aqui várias coisas, e quando eu digitar sair, o programa pare e imprima tudo isso aqui. E para fazer isso é simples. Quando o usuário inserir a palavra sair, a gente tem que parar esse laço. Então, o item que o usuário acabou de inserir é o item que está nessa lista na posição pós. Porque a cada iteração é nessa posição que a gente insere um valor. Então a gente só tem que checar se lista na posição pós, a gente está acessando esse valor aqui, é igual a sair. Perceba que tem que ser igual a exatamente isso aqui, ou seja, tudo minúsculo e tal. Se tivesse uma letra maiúscula aqui não funcionaria, por exemplo. Mas isso é um problema para depois. Então, se a lista de pós, que é o item que o usuário acabou de inserir, foi igual a sair, a gente tem que parar o laço de repetição. Na aula de laço de repetição, a gente viu que a gente pode fazer isso com o comando pare. Agora vamos testar isso? Então vou adicionar aqui alguns valores, como arroz, feijão, macarrão, carne, e eu não quero mais nada para inserir. Então eu digito sair. Então aqui a gente tem dois problemas para resolver. O primeiro é mais fácil. Basicamente, quando eu digito sair, ele para imediatamente e não roda o comando de limpar. Então, vamos colocar o limpa aqui, porque daí ele vai ler, automaticamente limpar a tela e depois ele vai ver se a palavra é sair. Então, em qualquer caso, ele vai limpar a tela independente do que o usuário adicionou nessa posição atual da lista. Agora, se a gente rodar, eu colocar arroz, feijão, macarrão, carne e sair, ele vai limpar a tela. A gente não tem mais aquele sair aqui em cima, mas dá pra ver que tem outros problemas aqui. Primeiro, ele imprimiu o sair. E isso claramente não é um item da lista. Não acho que tem como comprar um sair no mercado. E, depois do sair, ele imprimiu vários null. Esse null significa literalmente nulo, e ele aparece em várias linguagens de programação. Ele na verdade indica a ausência de um valor, e esse é o valor padrão que todas as posições da lista têm quando essa certa posição não tem nenhum valor atribuído. Então aqui a gente começou a lista, declarou a lista, e não atribuiu nenhum valor. Se a gente acessar a última posição, que é a posição 9, por exemplo, que a gente não inseriu nada, ela vai ter o valor null. A posição 0, como a gente aqui leu um valor e eu coloquei arroz, essa posição não é mais null, ela passa a ser arroz. Então o que está acontecendo é que a gente só leu 4 valores, mas a gente imprimiu os 10, porque aqui a gente disse para ele ir até a posição 9. Ou seja, para corrigir isso, a gente precisa descobrir quantos itens foram de fato inseridos nessa lista, para que a gente possa parar esse laço antes que ele chegue no sair ou no null. Então a gente vai criar outra variável chamada número de itens, por exemplo. Então o número de itens vai começar como 0, porque não tem nenhum item na nossa lista, mas depois que ele lê o valor e ele saber que o valor não é sair, ele vai dizer, ok, adicionamos um novo valor na lista. Se você adicionasse esse número de itens aqui em cima, digamos que a pessoa escreveu sair, quando o programa pediu para ler a posição, ele adicionaria mais um item na lista e depois ele veria que esse item na verdade era o sair. E aí ele para o programa. Por isso a gente só aumenta essa variável depois de conferir que esse item não é um sair. Depois de conferir que de fato ele é um item na lista e não um sair. Agora que a gente descobriu qual é o número de itens, a gente vai ter nessa variável o número de itens que foram inseridos dentro desse laço, a gente tem que mudar uma coisa aqui. Basicamente a gente tem que dizer que esse laço tem que parar no número de itens, porque se o número de itens for, por exemplo, 4, a gente não quer que ele vá até o 10, a posição 10, a gente só quer que ele vá até a posição 3, certo? Porque a posição 0, 1, 2 e 3, os 4 primeiros itens, vão estar ocupados, enquanto da posição 4 para frente a gente vai ter null. Então, enquanto a posição for menor que o número de itens, a gente vai escrever a posição. Então, vamos dar aqui um play. E agora se a gente digitar sair, ele de fato sai e as posições são impressas até onde a gente tem itens inseridos. E ele ignora também o sair, claro. No Portugal. O cara falando, faz uma voz fina, mano. Foi assistir o vídeo.